Bom dia a todos. Fiquei sabendo aqui que nós somos o número 1 né? Então nós podemos já começar a pleitear algumas coisas. É o cargo máximo, né? Adorei isso aqui hoje, foi ótimo. Nossa, já ganhamos. Quem é do júri aqui da capital? Ainda falou assim, ó, da capital, né? Coisa boa. A gente que sabe o que passa, né, Espiridon? Ele sabe, já passou por isso. É uma satisfação, né, poder falar de júri e participar aqui do workshop. Obrigado, Augusto, pelo convite. Obrigado, doutor Ciro, pelo cargo máximo. Agradeço né, os palestrantes que estão aqui, mas não vou me alongar muito, porque nosso horário, o Augusto já me advertiu também, que nós temos um horário a cumprir aqui, que eu não posso ficar me demorando. O motor do júri gosta muito de falar, né, quando começa, não acaba mais. A gente viu, mas é sempre muito bom debater o júri, né? E nós vamos iniciar com o Leniel Borel de Almeida Júnior. Gostaria já de... O Leniel Borel é fundador e presidente da Associação Henri Borel, embaixador do Instituto Provítima, coautor da Lei Henri Borel, engenheiro e empresário, pai, né, de uma vítima. A gente tem conhecimento da situação processual, né, que a gente viu muitas vezes na imprensa, e agora ele vai nos trazer as considerações dele, e já passo de antemão já a palavra ao senhor. Fica à vontade. Bom dia a todos e todas presentes. Nosso procurador-geral, nosso PGR aqui, subprocurador, promotor, né, doutor Augusto, já de antemão, né, já falo que para mim não foi um convite, eu trato como uma convocação. Muito obrigado. A todos os demais representantes, autoridades, Ministério Público, promotores aqui presentes. Estou muito feliz, né, desse espaço, de poder estar aqui contribuindo, primeiramente por estar nesse estado, por estar nessa cidade e falando para o Ministério Público, que são os fiscais da lei desse país. Eu, né, como vítima, já foi apresentado um pouquinho aí do meu currículo. Quem me conhece já viu aí na televisão, jornais, entrevistas, né? Eu sou o pai do Henri Borel. O meu filho é uma vítima fatal e eu acabei me tornando uma vítima, né? Uma vítima indireta. E nesse sentido, né, tenho caminhado, né, nessa via crucis, né, do processo criminal. E aí eu estou falando aqui, né, para promotores do júri. O júri, ele tem o seu rito próprio, né? Ele tem a sua dinâmica, ele tem as suas fases, ele tem a sua própria time, né? O seu próprio tempo, mas que para a gente, né, eu como vítima e para outras vítimas, e eu acho que acaba que culmina de eu chegar num dia aqui e essa palestra, esse workshop, ser realmente para mim emblemático, que quem me acompanha em rede social, quem viu eu ontem, essa semana que passou, ajudando uma outra vítima, né, uma mãe chamada Silvia, a mãe da Tamires. Essa criança foi assassinada com 9 anos de idade, estrangulada pelo pai no Ceará. Mas, pasmem, entre o assassinato dessa criança e até o momento agora do júri, que para a mãe é uma vitória, são 17 anos. São 17 anos que essa mãe luta todo dia lutando por justiça. Hoje a gente lida com criança, né? A gente ouve muito, e ouço muito até do próprio Ministério Público, né? A vara da infância, que a gente fala para tentar evitar a revitimização da criança, de ouvir a criança várias vezes, mas a vítima, ela é revitimizada todo dia no nosso país. Eu sou revitimizado todo dia eu tenho que acordar,
lembro do meu filho. Se não fossem os meus remédios, medicações, minha sertralina, meu Donarém para dormir, meu Rivotril durante o dia, eu não conseguiria nem estar aqui falando, né? E se não fosse dessa forma, se não fosse essa forma de falar e buscar a justiça, talvez, né? E na visão da vítima, é, a justiça talvez não seja plena, né? Mas a justiça, né, para a gente, eu exemplifico muito, nós estamos falando aqui para promotores do júri, né, em processos criminais, a justiça, ela vale muito, né, e ela é muito bem aplicada, né, quando você, no meio civil, você me rouba uma caneta, eu te processo, você vai me restaurar com uma caneta e mais um dano moral em cima do que essa caneta que você me roubou. Agora eu faço todos a pensar como terá justiça pelo meu filho. Nada que for feito no processo criminal, nada, a pena máxima para Jair e Monique, para aqueles algozes, né, para os réus, nada para mim como vítima, para minha família, para os demais, vai fazer justiça. Né? O que nós vivemos é uma demonstração de luta, de busca, de demonstrar que para que outras pessoas não aconteçam. E que o nosso caso, o meu caso e o caso de outras vítimas, que aqueles algozes eles sejam penalizados na proporção da brutalidade que cometeram. Ah, é 5, são 10, são 50, 300 anos? Não sei. Isso faço todos a pensar. A justiça nunca será pena num processo, por exemplo, como o meu, processo criminal de assassinato, porque meu filho nem por 1 trilhão, né, vai nem 1 trilhão vai pagar o tudo que fez, nada, não tem preço. Eu lembro muito bem, doutor Fábio Vieira, quando a primeira vez que eu tenho contato com o promotor do caso, e ele me chama lá para aditar a denúncia, e o doutor Fábio Leniel, vou aditar a denúncia, e aí eu vejo muito poucos, né, promotores no processo criminal, não é da dinâmica aditar uma denúncia com indenização para a vítima, né? Não é normal isso aí, não, vai depois num processo civil e tal, e pede bens e tudo mais. E ele me faz pensar. E eu falo assim: não, doutor, não quero nada, não quero. 1 trilhão não vai trazer o meu filho, 1 trilhão não paga a vida do meu filho. Mas ele falou assim: Leniel, me citou Maquiavel. O homem, ele tem mais amor ao dinheiro do que a perda do próprio pai. Isso é Maquiavel, não é Leniel falando, não é doutor Fábio Vieira. Então, quando vai na penalização no bolso, né, posso dizer assim, né, financeira, é mais uma pena. Então, toda pena é uma pena. E para nós, como vítimas, pensamos dessa forma, que aquele algoz, ele seja responsabilidade na brutalidade que cometeram, seja penalizado na proporção do que cometeu. Mas a justiça plena nunca vai ter num caso, num processo criminal como esse. Bom, o meu filho, né, ele é uma vítima fatal. O meu filho estava sendo criado para fazer a diferença na nossa sociedade. Meu filho estava sendo educado para ser um novo desenvolvedor de uma vacina, talvez um novo PGR, um promotor de justiça. Eu brincava com meus amigos que entre direito, engenharia e medicina, o Henri ele teria todo o poder de escolha, né? Ele poderia escolher o que ele quisesse entre direito, medicina e engenharia, né? Bom, meu filho estava sendo criado dessa forma, uma criança linda de 4 anos para mim, e gigante, né? Que 4, mas parecia que tinha 8, muito educado. E ninguém está preparado para o que acontece, né? Chega num momento que você tem o seu filho, você tem o amor da sua vida do teu lado, e do outro dia você vê seu filho no pior estado e ninguém está preparado para isso. Na verdade, nenhum pai, né, está preparado para enterrar o seu filho. Isso não é na dinâmica, não é da lógica do mundo, né? Na verdade, é o inverso, né? É o filho que deveria, né, enterrar o pai. Só que para a gente, quando acontece esse sentido, e para mim principalmente, eu vejo que deveria fazer alguma coisa. E por essa de acordar, levantar, vamos ter que fazer alguma coisa,
No caso do processo do meu filho, nós conseguimos, né, incriminar, estão presos, né, incriminar, estão presos preventivamente e já foram, agora vai para júri, foram pronunciados no processo, mas nem por causa disso não deixa de ser uma luta diária, né? Quem acompanha o processo, quem me acompanha, vocês veem, a mãe foi solta, aí nós temos que recorre a STJ, recorre a STF, conseguimos que volte para a cadeia, e nesse vai e volta é uma tensão que diária, e faço vocês pensarem, né? Para nós, para mim como vítima, para a vítima, não é mais um caso, é a minha vida. Para muitos dos senhores, senhoras, é mais um processo criminal, é mais um processo para a vítima, ela é a sua vida. E quando a gente acaba vivendo e acaba entrando, que ninguém está preparado para isso, a não ser, né, que estudou, mas nenhuma vítima entra num processo criminal querendo entrar ou preparada para isso, a gente acaba vendo que a vítima no Brasil hoje estava sendo colocada em quarta e quinta pessoa no processo criminal. A vítima não tinha voz. Existe uma 208 do SCS, de uma súmula, que me proibia, por exemplo, como assistente de acusação, de recorrer de HC. Foi para mim muito difícil olhar lá no STJ e não poder falar, não poder botar no meu Diego Bogado para falar e ver o MPF, né, se pronunciou perfeitamente, mas não conhecia do caso, não era aquilo e não se manifestou. E por causa disso, a minha ex-mulher ficou solta. E a gente acaba vendo que, poxa, como não? Eu sou uma vítima, eu sou o pai do Henri. E aí conseguimos, né? Quem acompanha, vimos que o nosso ministro Gilmar Mendes, recentemente, eu recorri diretamente no STF como pai. Eu já mas eu sou assistente de acusação, mas eu sou pai. Então, eu, como pai do Henri, recorri diretamente no STF, pedindo que fosse revisto. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tinha se manifestado, o Ministério Público Federal já tinha se manifestado que o entendimento era que ela deveria estar presa. Só que, para mim, aquilo, além de ser um escárnio, um absurdo, era, para mim, uma luta diária. Então, assim, estou passando para todos aqui uma visão de como a vítima se sente diariamente no processo criminal e respeitando todo o rito do júri, a dinâmica e o time, né, o tempo de júri. Para a gente, ela é quase que uma via crucis, sem saber quando que isso vai acabar, né? Para muitos dos senhores é mais um processo, né? Para muitos dos senhores é, é, é um processo que sabe que vai ter um fim, já conhece a dinâmica, mas e para a vítima, né? Outro dia também, né? Eu acabei de citar esse caso da menina Tamires do Ceará, mas quem acompanhou, não sei se vocês viram, dos pastores da Universal, do menino Lucas, foram 13 anos. Eu também apoiei essa mãezinha. 13 anos até o júri ser marcado para a condenação daqueles pastores. Estamos aqui, né? Vai falar a nossa digníssima promotora, né? Para mim, eu falei para ela que ela está bastante conhecida no Brasil e eu fui o promotor do caso do meu filho, pedi para que ela fosse, né, participar, porque é do caso do menino Bernardo, né? O Brasil inteiro sofreu por causa desse menino, não tem mais ninguém pela essa criança. A mãe morreu, não tem mais ninguém. Eu fui procurado pelo tio Evandro que achou o corpo do menino. Bom, enfim, nessa caminhada a gente tem lutado, né? Hoje eu sou embaixador do Instituto Pró Vítima, né? Fica localizado em São Paulo. Nós estamos aí na Câmara dos Deputados Federais com o Estatuto da Vítima para aprovação, né? Estamos lutando para que ele vire pauta, para que ele vá ser aprovado. Convido a todos, quem quiser ou nunca conhece o Estatuto da Vítima, eu posso compartilhar, né? Podem me procurar. Tem muita coisa a melhorar, tá? E eu acho que a participação do Ministério Público é essencial para a gente aprovar e votar novos projetos de lei. Conseguir aprovar a lei Henri Borel, né? Para quem conhece, hoje a lei Henri Borel está para as crianças, assim como a lei Maria da Penha está para as mulheres. E digo, né,
quem conhece e olhar, a Lei Riborel está até um pouco melhor, né? Hoje trazemos como sujeito de direito o denunciante. Quem me vê falando por aí, falo, denuncie, denuncie, porque a denúncia pode salvar uma vida, né? Não podemos esperar que vire um processo criminal, não, nós temos que tratar preventivamente, né? E a prevenção é uma outra coisa que, para mim, a lei, para mim, ela traz como crime hediondo crime contra a criança, assassinato contra a criança. Eu digo, a gente acabou aprovando no nosso país o óbvio, né? Crime contra a criança, assassinato, para mim, já era para ser hediondo há muito tempo. Mas não é só criminalizando, só penas mais severas, que nós vamos conseguir diminuir esses índices de criminalidade. Trago números aqui para vocês, né? São 32 crianças assassinadas todo dia no nosso país. São 32 Henri assassinados todo dia no nosso país. Não é Leniel aqui falando, é a Unicef, tá? E esse número ainda é defasado. Eu, Leniel, pedi para a Unicef recontar esse número está sendo recontado. A pandemia aumentou muito mais esse número, porque ela levou os agressores para dentro de casa e 24 horas por dia, junto com a criança, e nesse sentido ninguém estava fazendo nada, né? Não podemos deixar que vire um processo criminal para fazermos alguma coisa. Para mim, ela é emblemática, quem acompanha o caso do meu filho, eu consegui, né, prender a mãe e o padrasto. A mãe é genitora, o padrasto, né, ele também garantidor, estava lá, mas eu não consegui prender a babá e a avó. Fui ao promotor do caso, falei assim, doutor Fábio, cara, para mim elas são piores e são tão culpadas quanto a mãe e o padrasto, porque elas sabiam das agressões e nada fizeram. E o doutor Fábio falou assim, não, Leniel, calma aí, vamos concentrar, se a gente pulverizar, a gente perde tempo, né, de júri. Além disso, a mãe da Monique, a avó, ela pode mentir, poderia mentir, ela é mãe da Monique, ela pode mentir. E outra, a babá, ela diz que não falou para você, mas ela falou para a mãe, ela falou para a garantidora, então ela acaba saindo pela tangente de que ela falou. Ela não deixou de falar para ninguém, ela falou. Então, assim, eu falei assim, mas é um absurdo, mas ela não falou para mim, eu pagava o salário daquela babá. E a avó, meu filho amava muito aquela avó, por que aquela avó não permitiu? Eu falei assim, Daniel, vamos pulverizar e talvez não vamos conseguir atingir o objetivo do processo criminal. Bom, e aí Leniel falou assim, não, mas temos que fazer alguma coisa, porque a prevenção, volto a falar, para mim a prevenção é o que a gente vai conseguir diminuir esses números. E aí, nesse sentido, conseguimos trazer na lei Henri Borel a omissão como crime, né? Mas é 6 a 8 anos, Eleniel, é pouco, mas começamos alguma coisa que não existia nesse país, né? Hoje, se vocês passarem num shopping, numa escola e vendo uma criança sendo agredida e nada fizeram, vocês vão ser responsabilizados. Se essa criança vier a morrer, vocês vão ser responsabilizados criminalmente. E é isso que é a bandeira que eu venho falando. Falo para promotores, falo para juízes, falo para médicos, que muitos dos médicos aí se omitem, né? Já chega, dão entrada na UPA, dão entrada nos hospitais e, não, mas se eu denunciar, eu vou ter que ficar o dia todo na delegacia, depois se virar um processo criminal, eu vou ter que acompanhar, e aí se omitem, só que a omissão, ela leva à morte. Né? A omissão ela pode levar ao pior. E aí, nesse sentido, hoje a gente consegue trazer a omissão criminalmente e conseguimos, né? Estamos conseguindo obter bastante vitórias, né? Até medidas protetivas que estão sendo dadas aí em tempos recorde através da lei Riboré. Bom, mas no foco da vida, né? Que acho que é o foco, né, principal que eu vim falar aqui, palestrar, hoje a vida ela não é mais o maior bem jurídico tutelado, né? É difícil falar isso, né? Eu nem sabia o que era bem jurídico tutelado. Hoje eu sou um estudante do 4º período de Direito e acabei vendo isso, mas a gente acaba vendo na prática que a dignidade é o maior bem jurídico tutelado, né?
Não vou entrar aqui sob vieses aqui ou falar de, por exemplo, de aborto, né, que o STF abriu uma precedência com isso e tudo mais, mas isso tem abrido um portal para sermos cada vez mais um país pró-réu, né? E o réu acaba sendo num processo criminal que tem muitos direitos, muitos benefícios, né? Hoje, por exemplo, com o pacote anticrimes, né, de 2019, se for réu primário, é 3/5 da pena que cumpre, né? É, era 2/5 e 2/5 e 3/5 e na lei, enfim, agora com o pacote de crime já vai para 3/5. Então, para a gente, né, para o réu, acaba sendo muito tenso, porque a gente é uma vida lutando para a condenação, é uma vida lutando para a justiça, para no final acontecer o seguinte: foi condenado, mas não pagou a pena. Foi condenado, mas pegou 30, pegou 50, pegou 100, mas ficou em 5. Então, assim, até que ponto a vida ela está sendo importante? É a vida de quem, né? E aí eu faço todos a pensar, é a vida do réu, que aqui está em foco, é a vida do réu que nós estamos defendendo, e para mim o réu, ele deveria pensar 1000 vezes antes de virar réu, de virar criminoso, até porque aqui nós não somos réus, nós somos criminosos, porque eu não quero cometer crime, então vou pensar 10.000 vezes antes de cometê-lo. Mas uma vez que virei réu, sou criminoso e tudo mais, eu que vou ser o ator principal do processo penal, é eu que tenho o direito, enquanto a vítima, né? A vítima cada vez mais ela está sendo deixada, estava sendo deixada. Eu trago em foco aqui o que eu vivo, o que outras vítimas brasileiras passam todo dia. É uma revitimização diária. A gente não esquece, a gente não é quase que uma tortura, né, diária. E hoje, por exemplo, muitos, né, onde eu passo, falam assim: Leniel, quando que é esse júri? Já foi marcado o júri? Eu recebo isso todo dia. Leniel, absurdo não marcar o júri, um caso como esse. Não sei quando é que vai ser o júri do caso do meu filho, né? Todos que sabem, entendem o rito do júri. Hoje estão recorrendo, os réus estão recorrendo, aí vai STJ, STF, e daqui a pouco já é recesso, enfim. Talvez esse júri não seja esse ano, talvez não seja, ano que vem, que sabe. Então, nesse sentido, é diariamente numa perspectiva, numa expectativa, falando, torcendo e ainda muito tenso e querendo que a condenação, né, pela a brutalidade que cometeram seja realmente aconteça, porque sabemos ainda que existem forças, né, que a gente não consegue ver que acabam acontecendo. E aí, doutora, a gente acabou até falando recente, como o caso do Boldrini, né, que foi condenado, mas, né, já está em tornozeleira eletrônica. Oi? E está trabalhando normalmente, vivendo normalmente, como qualquer um de nós, né? Isso para mim é um absurdo, um escárnio, né? Como pode um Boldrini que assassinou o próprio filho estar frequentando o próprio restaurante ou o lugar que nós frequentamos normalmente, que nós que pagamos nossos impostos, não cometemos crimes e tudo mais, né? Eu digo até muito mais: se a sociedade não criminalizar, vai ser muito difícil os senhores criminalizarem. Então, nesse caminho, é, é um papel que a gente tem, né, caminhado e falado. Graças a Deus eu acabei ganhando voz e tenho falado, né, tenho lutado por outras vítimas brasileiras. Vejo que esse caminho ele é longo, é árduo, mas é preciso ser feito e alguém precisava ser feito. E sou muito grato, né, finalizando aqui, por estar aqui hoje, por ser ouvido pelos fiscais da lei desse país, pelo Ministério Público, e quero fomentar, incentivá-los a continuar, né? Não desistir, apesar das mazelas, das dificuldades, da dificuldade. Nosso PGR aqui, né, falou muito bem das dificuldades que há no júri, e imagino, né? Aqui tem promotores que fazem 3, 4 júris por semana. Quase desumano, né, falar sobre isso. Eu não consigo imaginar que, para mim, um júri que eu vou viver lá na frente e tudo mais já vai ser uma coisa que vai, uma energia, enfim. Você imagina 3, 4 júris por semana. E
e quero incentivá-los a não deixar, porque os senhores, o Ministério Público, é a última barreira e a última esperança para nós, vítimas brasileiras. Muito obrigado, obrigado por me dar voz e quero agradecer a todos aqui, a todos mesmo, por esse espaço. É muito importante, viu, Lenel, o seu depoimento. Assim, a gente passa, né, por várias familiares de vítima, nós, promotores do júri, convivemos muito, né, com essa angústia também, né? Mas essa luta sua, ela é muito importante. Parabéns, viu? Assim, muitas outras pessoas na sua situação não têm é, essa oportunidade, essa disposição, essa coragem, né, que você está tendo. Então, isso é muito bom. Eu acho que abre para pergunta. Alguém quer fazer perguntas? Ou fazer alguma consideração, alguma coisa? Bom dia. Primeiro, tem que agradecer o senhor transformar a dor em algum tipo de ação. São poucos que fazem isso, mas a gente precisa de muita gente para fazer isso, para efetivamente ter alguma mudança. Eu estou no tribunal do júri, nunca é fácil estar lá no tribunal, e muitas vezes as famílias estão lá, muitas vezes também não estão. E eu digo que aquele abraço no final do plenário, aquele é o nosso grande pagamento de vida, que é a sensação de que você cumpriu alguma coisa, que você fez o seu papel. Mas sempre me angustia, como você já está comentando, né, o papel da vítima no processo. É o tratamento da vítima no processo, principalmente no plenário do júri, né? O senhor não ficou no plenário, mas a primeira parte o senhor já teve esse contato com alguns, acredito que já passaram, né, pelo plenário. E eu gostaria que o senhor retratasse, até porque vê na imprensa hoje sai muita coisa sobre o processo do seu filho. Ele é um processo muito complicado a nível assim de manobras processuais, incômodo. Então, assim, eu queria perguntar qual o momento, não é, que tipo de coisa é mais agressivo no andamento do processo para a vítima e como o Ministério Público pode gerar algum tipo de alento nessa situação, não é? Qual esse contato, como que a gente pode de alguma forma auxiliar, estar junto? Se o senhor teve alguma experiência daquele momento em que se sentiu acolhido, ouvido pelo Ministério Público, e aquele momento, seja o Ministério Público também, o Poder Judiciário, porque às vezes a gente tem essa situação, e o momento em que aquilo não foi a parte mais difícil, aquilo onde a sensação de estar desprotegido processualmente, né? Que não dá para falar do sofrimento, do fato que é outro, mas assim, para a gente ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar, aonde a gente está pecando. Doutora, qual é o seu nome? Renata. Doutora Renata. Bom, doutora, eu tive que ficar contido aqui para não me emocionar, porque quando eu falo do meu filho e do processo, é muito difícil, né? Tem uma historinha que eu contava, o Henrique gostava muito de que eu contasse historinha para dormir, batendo bumbum. Papai, eu conto uma historinha. E tinha uma historinha que eu contava várias vezes, e ele falava assim, papai, de novo, papai, que era do beija-flor. E muitos aqui devem ter ouvido o beija-flor na floresta, tinha um incêndio, e o beija-flor, né, o incêndio na floresta, o incêndio se propagando, e o beija-flor indo para lá, pegava água no ribeiro e jogava no fogo. E passou todo mundo, o elefante passou, e aí o leão, né, o rei da floresta, assim, olhou aquilo, achou um absurdo, falou assim, mas por que você é tão pequenininho e tá aí pegando água no ribeiro, tentando... E ele fala o seguinte, eu estou fazendo a minha parte. E eu contava isso para o Henri. Eu falei assim, mas eu contei isso para o meu filho, eu vou fazer a minha parte. Eu sou pequenininho, sou Leniel, um engenheiro,
Foi muito difícil, doutora, entendeu? Renata, levantar todo dia, atender a imprensa. O caso do meu filho foram 7 fantásticos, 4 domingos espetacular. Era reportagem diariamente na minha casa, todo dia, era para mais de 7 emissoras diferentes. Fora o escritório e tal, e contar, e recontar, e falar, e tentar achar aquilo um absurdo. Eu não conseguia imaginar que uma mãe poderia assassinar um filho. E aí, quando você fala, a senhora me pergunta, opa, o que o Ministério Público pode fazer? Eu vou responder com o que o doutor me falou aqui de manhã, que eu acho que aqui vocês já estão começando a fazer, né? Por causa do caso do meu filho, foi criado no Rio um NAV, né, pelo Ministério Público, o Núcleo Apoio à Vítima, e aqui achei muito bonito, aqui é Navita, parabéns, né? De alguma forma, de ouvir a vítima, né? A senhora, como promotora, as outras promotoras, com muito carinho, de atender, não que seja um WhatsApp, claro, tem que ser tudo com educação, com decência, né? Vocês já têm muito trabalho que diário, mas sei lá, um assessor, mas para nós vítimas, primeiro que a gente nunca viveu isso, a gente não estudou para isso, a gente não sabe como é que é isso. E tudo para a vítima, ela uma simples coisa que para vocês é uma movimentação processual, para a gente é o fim do mundo, entendeu? Então, o que fazer? Qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer? Acalmar a vítima. Claro, aqui estou falando para promotores, não estou falando para que aqui tenha psicólogos, né? E nem quero que vocês sejam psicólogos de vítima. Mas a vítima, ela fica, né? Se sente, além de se sentir desamparada, porque o bem maior da vida, né? Ela não tem mais ali, né? Ela está desamparada pelo amor maior. Mas nós vivemos hoje num país, desculpem, né? Há uma descredibilização da justiça. E por isso que o Ministério Público, e eu fico muito feliz de estar aqui, e entendo, e como os senhores são os fiscais da lei desse país, e falo, como eu falei aqui no final, de ao último filtro, a última barreira, quem vai realmente defender com unhas e dentes, e é isso que a gente espera, né? Para mim, é fácil falar desse tema porque eu me habilitei como assistente de acusação, né? Fui lá, fui ao promotor, pedi, o promotor, falem se eu estou mentindo ou não, mas eu faço uma pergunta para cada um e a gente ouve por aí. Muitos promotores não se sentem confortáveis com assistente de acusação, né? E entendo o porquê, porque muitas das vezes pode atrapalhar o processo. Vocês têm uma estratégia, já está com pensamento, mas para mim, eu me habilitei de assistente de acusação para ser apoio. Olha, eu falei para o doutor Fábio, o que o senhor precisar, o senhor quer um café? Eu estou aqui para te dar café. Entendeu? O senhor precisa de quê? Precisa de uma passagem? O senhor precisa ir para a França? Graças a Deus eu tenho um poder aquisitivo bom. O senhor vai lá estudar na França. Então, para mim, fica fácil, mas assim, eu nunca quis ser o promotor, nunca quis ser o dono da ação, mas que eu apoiasse para que aquilo acontecesse, né? E sabendo da dificuldade que é. Então, para mim, fica fácil falar desse assunto, mas falo, muitas das pessoas podem ser assistente de acusação, não conseguem se habilitar, nem sabem que existe essa possibilidade de assistente de acusação e se sentem totalmente desamparada. E aí, no meu caso, só para finalizar, quem acompanhou, sabe, o Jairo ligou, e o Jairo é amigo do governador do estado do Rio de Janeiro. O Jairo ligou para o diretor-geral do Barradó, enquanto eu, como pai, queria ML e tinha noção do ML, o que o ML pode fazer, ele estava movimentando por trás para que não fosse para o ML. Então, nesse sentido, graças a Deus, e eu vejo Deus em tudo, doutora, né? Não estou falando aqui que Deus levou meu filho, ou que Deus matou meu filho, mas uma vez que aconteceu e a gente tem um Deus do tamanho do nosso Deus, alguma coisa tem. E talvez eu tenha nascido para estar aqui hoje falando para vocês e fomentando, incentivando para que essa mudança aconteça. Então, nesse sentido, eu peço muito carinho com a vítima, porque em contrapartida que os senhores
estudam, vivem isso o dia inteiro, a vítima ela é bombardeada diariamente de que a justiça não é justiça no nosso país, que não tem ninguém por elas, que vivemos um sistema altamente corrupto. Então, eu próprio, Leniel, tive muito, temia. O Jairo, 5 mandatos de vereador, 4 mandatos, o pai deputado estadual 4 vezes. Ligou para todo mundo, bastante influente. O secretário de Polícia Civil, que fez um excelente trabalho, hoje está preso, e foi o secretário de Polícia Civil do caso, que era amigo lá da família. Então, assim, tive muito medo, me preocupei, e é isso que a gente ouve. Olha, Daniel, toma cuidado com o que fala e tal. Não, mas não. Hoje eu fomento, vocês verem por aí, eu falo, não, o trabalho do Ministério Público é essencial, procura o Ministério Público, e o que está sendo feito, eu acho que está sendo feito aqui, e incentivo outros estados brasileiros que não estão fazendo, de criar um núcleo de apoio à vítima, para talvez tirar um pouco da carga do promotor do caso, né? E esse tipo de amparo psicológico, amparo para a vítima que muitas das vezes se sente desprotegida e desamparada no processo criminal. Infelizmente, temos a questão do tempo, Leonel. Poderíamos até falar mais e obrigado pela presença, viu? Falo direitinho, né? É muito bom, nós ficamos assim realmente emocionados com a sua fala, viu? E aqui é apenas um documento feito pela Escola Superior para te entregar. Eu acho que vai tirar uma foto.